Bom dia a todos. Então, estamos reunidos aqui para conversar um pouquinho sobre o projeto do Lume. Temos figuras muito importantes aqui, queria apresentar um pouquinho, né, falar brevemente aí sobre cada um. Então, hoje a gente conta aí com a presença do Rafael Rosa, né, que é CEO da incorporadora da TR, a Suzana, que é arquiteta lá da Grife Arquitetura, que é um escritório premiado no Brasil, que tem projetos internacionais. A gente está contando também com a presença do Marco, da BIM Brasil, ele é sócio da BIM Brasil, é um gestor de projetos de mão cheia, renomado também. A gente está contando com a presença do Felipe, que tem um centro de treinamento gourmet aí na cidade, muito importante, né? Um personal trainer aí de muito peso. Temos também a participação do Gabriel, que é engenheiro interno aqui da TR, né? Então ele conta aí com a vasta experiência, né, na prática, cuida de toda a gestão do planejamento de obra. O Jefferson, que é nosso gerente comercial também da TR, o Jefferson é a passagem ali por todos os clientes, né, antes de se tornarem clientes, eles obrigatoriamente passam pelo Jefferson, então é ele quem faz o início desse inbound mesmo, dentro da TR, quando a pessoa está para se tornar nosso cliente. Temos aí também o Pablo, né, que não pôde participar hoje, porque ele teve alguns motivos pessoais, não conseguiu comparecer, mas é uma figura muito importante, porque ele traz o aspecto do Lume ser um imóvel arte, né? Pois a gente tem a Praça Lume, né? A gente vai comentar um pouquinho mais aqui nessa conversa, nessa reunião, mas essa arte do projeto ela é estendida por vários âmbitos da TR. Então a gente começa até com ela vetorizada, sendo trabalhada no comercial, no marketing, né? E no comercial, através de materiais gráficos e impressos, tanto no âmbito virtual quanto os impressos. E é muito legal porque essa arte do Pablo, ela parte da concepção do projeto, ela vai até o final, porque ela vai para a quadra ainda do empreendimento, né? Então a gente tem desde o começo, onde é feito lá na praça, depois ele vai estar no empreendimento, e a gente também tem algumas outras intervenções artísticas, né? A gente teria uma escultura aí de sombra e luz no lobby do Lume, que a gente vai ver também algumas imagens que vão ser apresentadas. Então, só para fazer o agradecimento aí pela participação, por mais que não esteja hoje aqui com a gente na reunião, a gente está com o projeto dele contemplado aqui nessa reunião de hoje. Então, eu vou pedir para o Rafael dar uma palavrinha, contar um pouquinho da TR. Tá bom, pessoal. Bom dia para quem estiver assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite para quem for assistir gravado depois. Acho até importante aqui explicar um pouco sobre como que começa, né, esse processo de empreendimento imobiliário e como que isso culmina aí nesse final que é o Lume, que é esse projeto maravilhoso que a gente teve como resultado. Eu costumo dizer que às vezes a gente começa a pensar no empreendimento com a cabeça lá na China, né? A gente começa a pensar no contexto internacional, né? Muito longe de onde isso vai se concretizar, pensando no preço de commodity e todo esse cenário. Isso vai afunilando para o cenário nacional, a gente tem que estar de olho em inflação, taxa de juros, é um setor extremamente sensível, né? Principalmente a taxa de juros, a gente está vendo aí esse momento. Afunila um pouco mais para o regional, a gente dá um zoom na região mais próxima para analisar estoque, variação de preço, né? O valor do metro quadrado, a demanda de cada região, e vai afunilando até chegar no bairro, né? No caso do Lume, no bairro São Pedro, e aí sim, para a gente, o melhor bairro da cidade, um bairro com fácil acesso a Curitiba, né? Ele é próximo à BR, que é a continuação da Avenida das Torres, mais fácil acesso ao aeroporto, saída para as praias, saída para o litoral catarinense. Enfim, é o melhor bairro da cidade ali no sentido de ter todo esse acesso a comércio e serviços também, a melhor escola da cidade está lá, o melhor açougue, o melhor mercado, um bairro conhecido por suas mansões, né? Um bairro que a gente tem interesse desde antes dele se tornar ZC2, né? Um bairro que tem extremo potencial imobiliário aí, porque era um bairro ZR2 que mudou para ZC2 e ainda possui bastante terrenos ali a serem explorados. Isso vai afunilando ainda mais até a gente chegar no terreno do Lume. O terreno do Lume, que é um terreno que tem uma história por trás, nós já havíamos tentado negociar em anos anteriores, assim como várias outras incorporadoras, vários outros construtores. Ele era um terreno muito disputado ali na cidade, terreno que tem uma história por trás, né? A família, a dona Geni, a Letícia, são pessoas muito benquistas aí na cidade. Depois que a gente conseguiu fazer a aquisição, a gente vai descobrindo que
que vários governantes e personalidades da cidade já brincaram lá, né? Aquele terreno dela, eles moram há muitos anos, a família é muito conhecida, então tem toda uma história por trás. E é o terreno na localização perfeita para tudo isso que a gente materializou, né? É um terreno na Rua da Feira, que é a feira mais tradicional da cidade, é um terreno que tem a Praça Montemor como vizinha, que é uma praça que faz essa conexão de cidade irmã, de São José dos Pinhais com a cidade irmã em Portugal, né? Só aí já carregada de conceito também. É uma rua que tem um certo grau de nostalgia, por ser uma rua de paralelepípedo. É o terreno que a gente chama de terreno frente-mar, né? Então, a gente começa lá em cima e vem afunilar nesse terreno que, para a gente, foi o terreno perfeito para lançar o primeiro empreendimento de alto padrão, o primeiro imóvel arte, o primeiro empreendimento boutique da TR. A gente, como a TR, vem atuando no centro de São José com compactos de alto padrão nos últimos anos, já com um nível muito elevado de acabamento, de qualidade, de diferencial, de áreas de lazer, perceptivelmente, né, uma marca que se destacou por esse tipo de atributo. Mas no Lume era esse terreno frente-mar, esse terreno que merecia a gente realmente trazer aí um empreendimento que fosse de altíssimo padrão, na concepção das unidades, das plantas, do tamanho de tudo isso. Então, não me alongando muito, não dá para deixar de falar que esse processo todo também, depois de toda essa análise, ele acaba passando por um processo de cocriação, uma coisa que não dá para deixar de reportar aqui de maneira muito breve, mas é um processo multidisciplinar, onde a gente reúne pessoas do meio da engenharia, do meio imobiliário, comercial, relacionamento com o cliente, marketing, coloca todas essas pessoas numa mesma sala e começa com um processo que começa técnico, mas termina sinestésico. Todo mundo aqui se envolveu, a gente contou com bastante players aí do mercado imobiliário local, e isso ajudou a gente a trazer várias características para esse projeto. O projeto vem numa fase de concepção, ele é retroalimentado, né, com esses inputs que são muito relevantes e que permite a gente chegar aí nesse resultado que para a gente é sensacional, a gente está muito entusiasmado e que esse time vai mostrar para vocês aí. Então, acho que eles são os verdadeiros responsáveis, né, por conceber essa verdadeira obra de arte, e eles vão poder mostrar isso um pouco mais para vocês aí com detalhe, né, como que o resultado de tudo isso. Então, Rafael, muito obrigado pelas palavras aí, pelo posicionamento, apresentou a TR para a gente. Mas agora vamos adentrar o projeto, né? Conhecemos um pouco da localização, um pouquinho da rua. Suzana, você foi responsável aí com todo o seu amparo para cuidar desse projeto. O que você tem para contar para a gente? Bom dia, pessoal. Então, me apresentando um pouquinho, meu nome é Suzana Biguel, sou arquiteta sócia da Grifo Arquitetura e fui coordenadora aí dos projetos de arquitetura. Eu vou apresentar um pouquinho do projeto para vocês. Vou apresentar minha tela aqui, só um minuto. Estão vendo? Sim. Então, o Lume Imóvel Arte, né? A fachada já diz muito do conceito dele, né? É uma obra de arte. Como o Rafael falou, ele foi minuciosamente pensado aí com um time de arquitetura, engenharia, comercial, marketing, corretores, todo mundo aí pensou bastante. Foi um processo de cocriação para a gente, onde nós como arquitetos também aprendemos muito com todo esse pessoal envolvido. Repetindo um pouquinho de novo o que o Rafael falou, mas o Lume fica num lugar muito privilegiado, né, no bairro São Pedro. Ele é uma esquina entre a Rua Marechal Malé e a Rua Toledo. Então ele tem essas três faces, na verdade todas as faces bem visíveis, né, para a cidade. E nessa esquina a gente tem a Praça Montemor Velho. E uma das diretrizes principais, acho que desde o início do projeto, foi promover essa integração, essa conexão do terreno com o entorno, do usuário com o entorno, e essa integração com a praça, que fica bem na esquina ali, e ao lado do terreno, né? Essa conexão com a calçada, com a rua, com a cidade, tudo foi uma das principais diretrizes do projeto.
uma das coisas que a gente fez para que houvesse essa conexão foi o café. Ele fica bem na pontinha do edifício, ali entre a Praça Montemor e a Rua Marechal Malé, que é a da frente, né? Ele é um café bem legal, porque ele é público-privado, né? Ele atende tanto o pessoal que passa ali na rua, como os moradores, né? Eu brinco que o morador lá, ele pode acordar e ir lá de pantufa pegar um café, não precisa nem fazer, é super cômodo para ele. Atrás ali a gente também tem na área comum do edifício um coworking, tem espaço para reunião, você pode receber as pessoas e o café se torna bem útil ali também, então. E a outra coisa que a gente fez para que houvesse essa conexão, aí tem muito a ver com a essência do escritório também, mas a gente fez toda essa frente para Marechal Malé, tem muro, um pouco por causa do café e um pouco por causa da essência da Grifo. A Grifo nasceu em 2007, fruto de concursos públicos, projetos urbanos, parques, escolas e espaços públicos. Então, está na nossa essência esses projetos que dialoguem com a cidade, com a rua e principalmente com o usuário. Essa frente sem muro, né, é como se fosse uma gentileza para a cidade, é um espaço que se torna muito mais rico. Você andar na calçada e não ter aqueles paredões do lado. A gente fez tipo uma pracinha ali quase, tem uns bancos, um paisagismo bem bonito, bem legal. E isso acho que é muito rico para a cidade, você ter todo esse espaço público, né? E que mais? Bom, então a qualidade do espaço urbano importa muito para a gente, exatamente porque a gente trabalhou muito com projetos públicos e agora entrando no mercado imobiliário, foi bem legal fazer isso. Além dessa integração no térreo, né, que tem com a praça ao lado e com a rua, tudo, a gente fez grandes esquadrias nos pavimentos, né, elas são piso-teto, então se abrem inteiras e promovem essa integração com o entorno. A frente, onde fica a área social, é face norte, então entra muita luz ali também. Os terraços, eles são intercalados, um pavimento com terraço, outro sem, então isso protege um pouco da luz direta do sol, mas não deixa que entre luz, muita luminosidade, daí que vem o nome Lume, né, da luminosidade que a gente tem dentro do apartamento. Falando um pouquinho da arquitetura, arquitetura contemporânea é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, com poucos materiais, a pureza dos materiais, né? Concreto, madeira, cores neutras, vidro e verde das plantas. Além desses super terraços super imponentes que ficou, né? Eles têm uma linha simples que fica super elegante e ficam casas suspensas em cima. A gente tem 35 metros quadrados de terraço em alguns apartamentos, nos com terraço, né? E fica como se fosse um jardim lá em cima, né? Um espaço aberto. E o projeto. Então, o Lume tem 16 pavimentos, 2 apartamentos por andar. São 23 apartamentos, de 103 a 140 metros, que daí de 140 tem esse terraço. E lá em cima a gente tem 2 coberturas com 246 metros quadrados, são tipo penthouses, são triplex, que tem um terraço bem grandão lá também. Pro outro lado do prédio a gente vê a Serra do Mar, tudo é bem legal ali. Aqui um pouquinho do projeto de interiores que a gente desenvolveu, então dá para ver que a sala de estar e jantar e cozinha é totalmente integrado, não impedindo o morador de fechar se ele quiser, né? Às vezes ele prefere. E aqui são as plantas, a gente vê que a face norte aqui fica a área social, sala, cozinha, sala de jantar, e aqui para cima ficam as 3 suítes. São 2 por andar, como eu já falei, e um apartamento para o outro é totalmente dividido, porque
tem esse núcleo de circulação comum aqui no meio, então não passa som nenhum, inclusive de um andar para o outro. A gente tem a laje pretendida, depois o pessoal da engenharia explica melhor, mas são 22 centímetros de concreto ali, e além do forro, que não passa nenhum som de apartamento para o outro. Um pouquinho mais interiores, aqui dá para a gente ver a esquadria, como ela abre inteira aqui, esse é o apartamento com terraço. Então abre inteira aqui, você amplia a sua sala de estar em 35 metros quadrados quando abre. Mais uma imagem interior. E sobre a área comum. A área comum do edifício, no térreo, a gente tem o café, o coworking, marketplace e pet place. No segundo pavimento a gente tem a área de garagem. E no terceiro tem mais um espaço gourmet, com área interna e externa, espaço game, beauty care, academia, piscina com quiosque de massagem, mini quadra. Então é praticamente um condomínio clube, tem tudo ali, você é autossuficiente ali. Aqui um pouquinho do lobby de entrada. Dá para ver aqui tem uma escultura que o Pablo Correia fez. Além disso, ele fez algumas outras intervenções no edifício, né? A gente tem um painel na área externa dos fundos, onde tem a piscina lá. E, inclusive, esse painel a gente tem na Praça Lume também, que agora está lá construído. É um projeto que a gente fez para lançar esse empreendimento. E tem um painel super legal lá do Pablo Correia, que é o artista. E ele vai ter outro quando tiver um edifício. É como se fosse uma prévia do imóvel arte que a gente vai ter, né? Aqui é o café. O projeto de interiores foi desenvolvido com a Nicole Rosa, do Estúdio Voi, em parceria. A gente fez várias reuniões, foi para fazer isso junto, né? A arquitetura junto com interiores, né? Aqui o espaço gourmet é bem legal, tem adegas, forno de pizza, vários mobiliários design também. Área externa do espaço gourmet. E aqui um pouquinho da área da piscina, que tem quiosque. A piscina é uma raia, então dá para você praticar esportes também. E um pouquinho da tecnologia que a gente usou para esse projeto. A gente usou a tecnologia BIM, né, um software integrado 2D e 3D. Então, tudo que a gente faz na planta, faz no projeto, ele já sai em 3D. Desde a fase inicial, da concepção do projeto, o primeiro estudo de viabilidade já foi feito em BIM. Então, isso facilita muito para a gente entender a insolação, entender o volume, como que vai ficar isso, né? E principalmente na fase de compatibilização com os projetos complementares. Todas as disciplinas, eles entregam um arquivo em 3D, né, que a gente consegue juntar tudo e fazer essa compatibilização em 3D. Para a fachada, vou mostrar um link aqui que a gente tem. Espera aí que saiu. Mas é um link do Twinmotion que ele é integrado com o nosso software de arquitetura. Então, tudo que a gente mexe no projeto, a gente já consegue fazer para visualizar em 3D. Isso é uma coisa que a gente entrega para o cliente e para o morador, ele consegue ver. Só um minutinho, está carregando. Suzana, aproveitando enquanto a gente aguarda aí o carregamento desse arquivo, esse acesso a gente vai disponibilizar ali também, ali na descrição do vídeo no YouTube, quando a gente subir. Então o pessoal vai poder também manipular, não apenas ver aqui em vídeo, mas também manipular esse 3D. Começando a salientar isso aí.
É bem legal, vou ensinar para vocês como que mexe um pouquinho. Então, esse é um render que ele é 3D, né? Então você consegue caminhar por ele todo aqui. A pessoa consegue ver todas as áreas do apartamento aqui em 3D e ainda consegue ver todo o edifício, todos os lados, todas as fachadas. E uma outra coisa bem legal também é que você consegue aqui mudar o horário do dia. Então aqui é 4h30. Consegue ver aqui meio-dia. E de manhã você consegue ver toda a insolação, onde pega sol, onde não, ali, do projeto. E também consegue entrar aqui ver as áreas comuns. Ó, a gente vê aqui Keep Dark. Tem toda essa área aqui de trás, a área comum, tem a mini quadra. Aqui que vai o painel do Pablo, depois. Tem a piscina, o quiosque, a academia ali. Depois o Felipe vai explicar um pouco pra gente. E é isso aí. Então, perfeito, Suzana, muito obrigado aí por sua apresentação. Já fazendo um gancho ali, você comentou um pouquinho da BIM Brasil, né, dos projetos BIM. A TR sempre se orgulhou muito de ter esses projetos 100% BIM, né? Então, vou pedir aí para o Marco conversar um pouco com a gente, contar um pouquinho desse software de gestão aí de projetos, como é que funciona, como foi, né, trabalhar isso, como que vocês trabalham hoje e por que é uma referência hoje isso no mercado de construção civil. Show, bom dia pessoal. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho para vocês então de como é o processo e mostrar como ele foi aplicado no empreendimento do Lume, né? Então vamos falar aqui de gestão BIM de projetos, mais especificamente do Lume Móvel Art. Bom, dividi a apresentação aqui, brevemente para vocês ali, em 3 grandes aspectos, né? Qual é o escopo de um gerenciamento de projetos, quais são os adicionais que existe, né, com o gerenciamento em BIM, e aí eu explico sobre o case, né, mostro o que a gente fez no Lume. Então, basicamente, o escopo de gerenciamento de projetos, ele envolve 3 grandes áreas, que é a gestão global do desenvolvimento, todas as compatibilizações dos projetos e a gestão das informações que acontecem durante o fluxo do projeto. Na gestão global, a gente entra ali junto com o pessoal da TR na definição dos requisitos técnicos para cada disciplina, para como cada uma vai andar através de planos estratégicos, cronogramas. A gente faz a gestão da análise de todas as entregas, elabora as diretrizes de projeto, coordena todo o fluxo e também traz aí a gestão de todas as reuniões, né? Então, nada foge do controle nesse aspecto de cronogramas, etc. Sempre tudo muito bem planejado, categorizado e se precisar de modificação, modifica-se, mas sempre através de alguma estratégia ou através de alguma análise. Mas quais são, então, os diferenciais? Isso daqui parece, ok, gerenciamento tradicional comum, mas quais são as adicionais que a gente tem na gestão em BIM daí? Quando a gente fala do gerenciamento em BIM, a gente acrescenta algumas coisas, não só essas, mas muitas coisas, só que essas daqui eu trouxe como chave para a gente, que são realmente os diferenciais aí de gerenciamento. Onde a gente entra com o BIM Execution Plan, que é o BEP, onde vai ter ali toda a estratégia, as diretrizes do projeto. A gente trabalha daí com detecção de conflitos entre todas as disciplinas de uma maneira muito mais visual e assertiva do que através do método tradicional, onde a gente fazia sobreposições de prancha. Aqui a gente tem os modelos, a gente enxerga o que está em conflito ou não. E como um plus dessa visualização, a gente ainda tem as regras de code checkings, que eu já explico um pouquinho mais para frente. A gente tem uma acurácia maior ali nos quantitativos, né, através dessa gestão, porque a gente caminha junto com os projetistas, justamente para que eles desenvolvam o seu produto BIM dentro dessa assertividade. E a gente tem um cronograma e estratégias de entregas baseadas realmente nesse fluxo de modelagem e desenvolvimento do projeto. Falando um pouco sobre o BIM Execution Plan, para vocês entenderem o que realmente tem no BIM Execution Plan, ou no BEP.
a gente integra nele, ele é como se fosse um documento técnico, né, um caderno técnico ali para os projetistas seguirem com os projetos, só que com itens adicionais que envolvem a metodologia BIM. Então a gente vai ter ali a responsabilidade de cada participante, né, quais softwares estão sendo homologados e aptos para o desenvolvimento daquele empreendimento, as fases do projeto, como elas estão divididas, o nível de informação necessária para cada uma dessas fases, as datas de entrega, o processo de colaboração e comunicação. E eu até trouxe aqui que nosso processo, né, junto com a TR de colaboração e comunicação, é todo centralizado no MinColab. Então, não só as análises de modelo, mas análise de projeto, atas de reuniões, etc., a gente sempre centraliza numa única plataforma para que a gestão da informação ela seja mais precisa, mais fácil acesso e visual para todo mundo. Aí, explicando um pouco mais sobre a operação daí das análises dentro dos modelos. Nós aqui da BBM, da Brasil Management, trabalhamos com o Solibri, né, como uma das nossas principais ferramentas ali para coordenação e compatibilização de projetos. O que a gente verifica em um empreendimento? A gente trabalha com todas as classificações, a gente busca, né, junto com os projetistas, acertar ali o que está sendo modelado, principalmente os projetistas que usam ferramentas como o ArchiCAD, que ele permite ali uma gama infinita de tipos de modelagem. Então a gente ajuda e auxilia ali, olha, isso que você está modelando, está usando tal ferramenta, mas a classificação tem que ser tal, e a gente faz essa checagem, porque isso para orçamento é extremamente importante, porque eu vou ter os modelos realmente classificados da maneira correta. A gente consegue ter vários tipos de compatibilização e rastreabilidade, o que é muito importante para quando a gente chegar principalmente nessa parte de quantitativo, né? Poxa, lá na lista da arquitetura eu tenho 1.000 metros quadrados de vinílico X. Mas onde eu tenho isso realmente no modelo? Onde eu estou com esses 1.000 metros quadrados? Então, através do modelo, a gente consegue rastrear exatamente em que ponto está isso e como isso está modelado. A compatibilização na parte de quantitativo, que daí a gente checa por pavimento, e também a questão dos code checkings. Quando a gente fala de code checking, a gente está levando para a metodologia, né, aqui da gestão, análises muito mais acima do que simplesmente geometrias. Então a gente analisa comprimento de rota de fuga para atender a norma de bombeiro, a altura do empreendimento com relação ao zoneamento, recuos, quantidade de vagas de garagem, raio de giro, né, de acordo com a manobra ali do carro e etc. Então todas essas regras elas entram dentro do fluxo, o que permite então um empreendimento muito mais bem planejado em fase de projeto para chegar na execução, mitigando aí N problemas de obra, né? Então a gente tira aí esse velho ditado de a obra resolve depois, né? Então a gente mitiga isso. E basicamente o fluxo que a gente aplica, né, para o projeto junto com os clientes e os projetistas, aqui está bem sucinto, bem resumido, mas é esse. A gente entra ali com a contratação, entrega ali o caderno de orientações ao BEP, e aí rola-se o fluxo, então, de modelagem das disciplinas com o modelo federado BIM, compatibilização, libera para documentação, valida o documento, extrai toda a documentação executiva, e aí a gente aplica para um próximo projeto, uma gestão de melhoria. Então, sempre evoluindo junto com o cliente a cada projeto novo. Aí, falando um pouquinho do Lume, né, o Lume ele foi um empreendimento onde a gente teve 99% das disciplinas em BIM, então quase todas as disciplinas ali foram desenvolvidas, né, dentro da metodologia. Aqui é uma representação do modelo federado dentro do Solibri, né, do Lume, para vocês verem como a gente trabalha. Então aqui eu tenho todas as disciplinas sobrepostas e a gente fica ali 100% no modelo validando, né. Aqui é um exemplo do BEP, então para o Lume a gente desenvolveu aí um BEP com todas as informações do projeto, como tudo deve funcionar, informações de contato, datas, então ali passou o exemplo das datas, os objetivos, quais são os usos BIM para o empreendimento, definição de nível de desenvolvimento, nível de informação, o que a gente vai ter, todas as orientações de como usar as plataformas, Trello, BIM Collab, como modelar, questões de informação, o que precisa ter ou não, diretrizes de furação para os projetistas, para eles saberem
saberem quando eles devem ou não furar uma viga. Enfim, todas as informações do projeto a gente coloca aqui, fora as orientações para os projetistas também, né? Então, poxa, o projetista trabalha 52 anos com software tal. Tudo bem, a gente coloca mesmo assim orientação ali para ele trabalhar no software dele, para que a gente consiga realmente ter um fluxo comum entre todos. E é um documento gigantesco, né? Se a gente fosse explicar, tem 91 páginas, se a gente fosse explicar cada uma das páginas, levaria ali umas 3 horas de live. Aqui é um exemplo, né, um videozinho rápido para vocês verem como a gente visualiza o modelo. Então aqui eu estou com o modelo federado do Lume, a gente seleciona para vocês verem o quanto é rico em informação. Selecionei uma parede, eu tenho todas as informações pertinentes ali para a orçamentação. Então a gente visualiza o modelo de vários ângulos específicos, né? Eu consigo traçar cortes, ver pavimento por pavimento, a gente pinta as disciplinas no modelo para ficar de mais fácil representatividade, então consigo identificar através das cores quais são as disciplinas, etc. E até falando um pouco sobre os projetos, quando eu subir o corte mais acima, a gente vai ver que é um diferencial até desse empreendimento, a questão da central de aquecimento, que foi um ponto também de compatibilização bem importante para a gente. Validar também de reservatório, como que a gente conseguiu ver isso, até porque o empreendimento não tinha... a gente não teria como criar reservatórios muito grandes e a gente precisou fazer uma compatibilização muito boa ali de adequação de espaço na casa de máquina. Então a gente... ele já voltou, né, do zero. Mas a gente fez ali a compatibilização, conseguiu acertar e encaixar todos os boilers dentro do empreendimento, conseguiu checar ali os medidores individuais de água quente para cada um dos moradores, então é um diferencial bem bacana ali do empreendimento com relação a isso. Fora a questão da água encanada também, né, esqueci o nome agora, mas a gente tem ali a parte do projeto de água encanada também. Aqui é um exemplo do Bincolab, onde a gente centraliza tudo. Então, pra vocês verem ali, a gente tem mais de 1.500 discussões ali, perdão, mais de 1.300 discussões, que a gente realmente centraliza tudo, só estou mostrando alguns exemplos. No Bincolab a gente consegue extrair indicadores de como o projeto está, a gente consegue ver o histórico de quem tem respondido, quem tem fechado, quem tem resolvido as questões ali todas. E a gente tem ali um painel completo de tudo, né, e principalmente um resumo ali de como está o estado ali do projeto e tudo. Então a gente tem um acompanhamento muito bom através dele ali para centralizar e conversar com todo mundo. Ali um exemplo mostrando, tipo, análise de furação, análise de modelo, então a gente centraliza literalmente tudo nessa plataforma. O cronograma até é um diferencial de software, a gente já utiliza um software BIM para desenvolvimento de cronograma e não um project como a maioria está acostumado, justamente para que caso venha a surgir a oportunidade, a gente incorporar aos modelos, né, toda essa questão do planejamento de projeto, que é algo que ainda está engatinhando, poucos aplicam, então a gente utiliza o Syncro aqui para fazer. Aqui é só um exemplo de como foi estruturado o cronograma do Lume. E, por fim, eu acho que é um dos pontos mais estratégicos e diferenciais ali da nossa gestão é o plano de ataque, onde a gente divide, faz o acompanhamento de cada atividade de cada projetista. Então, quando a atividade está em atraso, a gente escreve, quando está em andamento, a gente escreve, coloca ali, vai atualizando esse documento, mostrando para todo mundo e fazendo um acompanhamento ali com os projetistas. A gente liga direto, conversa direto, manda e-mail direto, fica em cima ali para que o projeto realmente aconteça do jeito que é para acontecer, que é um ponto bem importante para a gente, que a gente preza muito, que é essa comunicação constante ali. E basicamente o fluxo, né, que a gente aplicou para o Lume foi esse, né? Além da gestão, a gente estava envolvido ali nos projetos também, que todos os projetos complementares, mesmo estando na casa, né, na nossa própria casa, as cobranças existem, as análises existiram, tudo para chegar para a TR ali um projeto muito bem redondo, e depois para quem for comprar
ter ali um apartamento 100% confortável e dentro de todas as normativas, dentro de todas as compatibilizações e tudo muito bem pensado e estudado. Basicamente é Então, isso. beleza. Marco, muito obrigado, muito legal, a gente viu aí, conheceu muito bem a Binha, acho que foi uma vista por cima, mas que muito rica, né, com, claro, sempre o fundamento nos detalhes, mas deu para ver tudo que a gente tem aplicado aí em conjunto, né, com tanto a parte interna quanto nossos parceiros, quanto trabalho, quanto cuidado teve para que o Lume seja o que ele é, né, seja essa obra de arte de projeto mesmo. Falando um pouquinho em planejamento, né, sabemos que tem um pouquinho de diferença aí entre a condução de curto prazo, de médio prazo. Gabriel, você como engenheiro-chefe aí da TR, né, como representando hoje toda a nossa equipe de engenharia interna, conta um pouquinho para a gente dessa questão de planejamento, como é que é essa gestão de obra? Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo aí para executar as nossas obras, para mostrar o porquê que a gente vem fazendo diferente, se destacando no mercado. A ATR, né, ela carrega consigo um lema de inovação. Isso não podia ser diferente dentro do canteiro de obras. Como vocês viram aí, já a Suzana trouxe na parte da arquitetura, o Marco trouxe na parte de gerenciamento de projetos, e isso se replica dentro das nossas obras, dentro das nossas construções. Muitas vezes indo na contramão do nosso setor da construção civil, que é muito acostumado com métodos artesanais, arcaicos. A gente decidiu implementar uma metodologia que se chama Lean Construction, que, de forma resumida, é a derivação do sistema de produção da fábrica para dentro da construção. É um sistema inspirado no toyotismo, que significa, né, na tradução literal, construção enxuta, ou seja, fazer mais com menos. A gente faz isso com um objetivo de satisfazer assim, o que eu vejo que são os dois principais pilares que agregam valor ao nosso cliente final, que são entregar obras com qualidade dentro do prazo prometido. Então, a partir disso, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre as ferramentas de planejamento que a gente costuma aplicar em nossas obras. E todas as ferramentas, tudo que a gente aplica, a nossa metodologia, visa dar mais confiabilidade para o sistema de produção. Essa metodologia, essas ferramentas, se chamam PCP, né, que é o Planejamento e Controle da Produção. A base, né, dessa ferramenta se resume na hierarquização do planejamento. O que é a hierarquização do planejamento? A gente divide o nosso planejamento em 3 principais níveis. Um planejamento de longo prazo, mais gerencial, um planejamento de médio prazo, com envolvimento maior de toda a parte da engenharia, e um planejamento de curto prazo, que já está mais ligado com a nossa mão de obra de produção. Vou mostrar aqui para vocês um pouco de cada um desses. O nosso planejamento de longo prazo, ele é feito no início da obra e detalha todo o período da construção, todas as tarefas principais que estão envolvidas no processo através de uma linha de balanço, que é uma ferramenta que é a cara do Lean Construction. Esse aqui que eu estou mostrando na tela para vocês é um exemplo prático da nossa linha de balanço do Arandá, que é um empreendimento nosso no Água Verde, em Curitiba. Ele mostra as principais atividades e frentes de trabalho que são executadas de forma sincronizada. Você consegue ver o ritmo de produção. Então, uma atividade ela só é puxada para dentro do canteiro de obras no momento necessário, de forma que ela entre, tenha um ritmo de produção contínuo e nunca seja interrompida. Os principais benefícios disso são que os terceiros, que os funcionários que entrem no canteiro não se sintam desmotivados por ter sua frente de trabalho travada, e também é algo muito visual, que é algo que a gente preza muito dentro do canteiro, porque facilita muito o entendimento da mão de obra. Nós pegamos essas atividades aqui que estão planejadas no nosso longo prazo e mensalmente detalhamos os próximos 3 meses dessas atividades, no planejamento de médio prazo. Então a gente pega ali uma atividade que estava aqui, por exemplo, alvenaria de vedação, e divide ela em todas as fases de execução dessa alvenaria, desde a marcação de primeira fiado, o chapisco dentado nos pilares, a colocação de tela, a elevação da alvenaria, a execução de vergas, contravergas, e a partir disso nós conseguimos enxergar as restrições e todos os recursos que são necessários para que essa tarefa esteja liberada
para execução no período que ela for puxada para dentro do canteiro. A gente se baseia muito nisso, em trabalhar com uma produção puxada. As restrições, e tanto as restrições como a linha de balanço, a gente utiliza um software que é o Prevision, que nos facilita muito a gestão visual dentro do canteiro, dentro da engenharia. Então, aqui é um exemplo também de um quadro Kanban de restrições que a gente tem, que tem aqui as restrições a serem feitas, as que estão fazendo, as que estão em revisão e as que estão completas. Todas as atividades que têm as suas restrições identificadas, liberadas, a gente traz elas para o nosso planejamento de produção. Só mais uma coisinha aqui antes, na verdade, do planejamento de médio prazo, a gente faz reuniões mensais com todos os empreiteiros, a gente utiliza um planejamento 4D, que a gente consegue ver a evolução das tarefas aqui, e esses vídeos, essas demonstrações que a gente traz, né, facilitam muito o entendimento do pessoal que participa ali ativamente da reunião. Então, a gente tem o mestre de obras envolvido, tem o setor de suprimentos, que conseguem realmente entender o processo construtivo que está envolvido. A partir dessas definições que a gente tem nessas reuniões, dessas restrições que são levantadas, a gente traz isso para um nível de planejamento semanal, que é o curto prazo. Então, toda semana a gente detalha o dia a dia de cada funcionário que está ali dentro do canteiro. Por exemplo, na obra do terraço, a gente tem 60 funcionários todos os dias trabalhando ali. A gente pega cada um, aloca eles nas principais atividades que estão liberadas para execução naqueles 7 dias. Então, a gente faz reuniões semanais e discute com eles a execução daquelas tarefas, como elas vão ser executadas, explica a importância e faz com que eles tenham um senso de comprometimento ao acordar que aquelas atividades realmente vão ser executadas. E além de todo esse planejamento, a gente tem a parte do controle da produção. Então, a gente avalia o desempenho de cada equipe envolvida a partir de indicadores. Um desses indicadores é o percentual de planejamento concluído, que é o PPC que eu trouxe aqui na tela para vocês, que é medido pela razão entre as atividades concluídas sobre o total de atividades planejadas. Então, a gente pega lá, por exemplo, uma equipe hardcore de pintura. Eles tinham 9 tarefas planejadas. Tinham 10 tarefas planejadas, concluíram 9. Então, eles concluíram 9 sobre 10, o PPC dessa semana deles é 90%. Esse é só um dos indicadores dos inúmeros que a gente tem dentro do canteiro. E visando trazer, né, isso para dentro da empresa, esse lema que a gente tem também de melhoria contínua, a gente, além de analisar essas atividades, a gente analisa uma a uma as que não foram concluídas e tentamos entender as causas raízes de não cumprimento dessas tarefas, através de algumas ferramentas de gestão, como os 5 porquês, por exemplo. A gente acha soluções para que isso não volte a se repetir. Então, a gente pensa sempre em estar melhorando o processo, achando soluções para que os nossos indicadores, como o PPC, estejam melhorando semanalmente. E tudo isso ele só é possível através da colaboração de todos que fazem parte da obra. Por isso, as nossas obras são recheadas de cartazes, planejamentos, indicadores e placas que nos auxiliam através da gestão à vista. Que eu trouxe para vocês 2 exemplos, né, do que a gente tem aplicado no canteiro de obras. Um é o quadro de engajamento, que a gente faz uma competição interna entre as equipes envolvidas no processo, cuidando da parte de segurança do trabalho, a qualidade através das fichas de verificação de serviço que a gente aplica para verificar se realmente está no acabamento, se está na qualidade que a gente espera, e do planejamento. E também um pouco dos gráficos, atos de reunião que a gente tem dentro do canteiro, que são sempre deixados a todos à vista para que eles consigam acompanhar tudo que está acontecendo dentro do canteiro. E acho que é basicamente isso que tinha para falar aí da parte de planejamento e execução de obra aqui no terraço. Na ATR, me desculpe. Perfeito, então, Gabriel. Terraço é um outro empreendimento que a gente tem, né? Estamos aí com alguns empreendimentos, a empresa vem crescendo, vem ganhando cada vez mais mercado. Já entrando um pouco nessa questão de mercado, né? Hoje em dia, a busca por saúde tem aumentado bastante, o pessoal tem buscado uma alimentação mais saudável, se exercitar um pouco mais. Felipe, você foi convidado para projetar a Academia do Lume, né? Conversar um pouco aí com a gente para gerar um projeto onde foi pensado no que o mercado hoje está pedindo. Então, vou pedir para você contar para a gente como foi, quais foram as principais diretrizes aí para a criação desse projeto de academia. Bacana. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Barbosa, sou personal trainer há 13 anos e quando eu fui convidado aí pelo Vitor a fazer parte desse projeto, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque normalmente a área fitness é uma área um pouco esquecida ou pouco explorada dentro dos condomínios, dentro dos prédios.
E como o nome do condomínio do Lume já leva arte, eu acredito que a gente não pode pensar nisso sem saúde. Como tu falou, hoje as pessoas se cuidam muito, têm mais preocupação com a saúde. E partindo desse ponto, eu ouvi até agora muita coisa a respeito de qualidade de vida, de melhor moradia, de conceito de café, disso. Muitas coisas importantes faladas. E a saúde, ela entra juntamente com tudo isso. Pensando o quê? Na qualidade de vida dessas pessoas que vão morar nesse empreendimento. Um empreendimento tão bacana, tão bonito aí, e que leva tanta modernidade. Pensando nessa modernidade, o que eu quis trazer para a academia do Lume? Algo que realmente fosse usual. As pessoas reclamam muito de falta de tempo, então o deslocamento hoje é algo complicado. Se eu puder treinar no meu condomínio com a melhor estrutura, com equipamentos de qualidade e com algo que realmente tenha função, nada melhor do que usar isso. Porque às vezes as academias são um pouco esquecidas, né? Pensando nisso, o que a gente vai trazer de moderno, de muita inovação para essa academia? Vai ser uma das primeiras academias que vai ter o QR Code como função dentro da academia, ou seja, cada equipamento vai ter um QR Code onde o usuário, o morador, vai poder estar passando o seu celular, trazendo mais conectividade, mais modernidade, para poder usar aquele aparelho de uma forma correta. Ao passar o QR Code ali, vai ter o vídeo certinho de como se executa, como é que é a postura correta. Então não tem aquela desculpa de que eu não sei usar, eu tenho medo de me machucar. A academia ela vai estar muito bem amparada na questão de estrutura, tecnologia, para que esse morador, esse usuário, ele consiga estar operando esses equipamentos de uma maneira moderna. Pensando também em modernidade, antigamente a gente via aquelas academias onde tinha um equipamento e que ficava lá fazendo todas as funções, uma esteira e uma bicicleta. Vocês têm nesse empreendimento uma área comum ali muito grande, que tem que ser explorada. Tanto que a academia ela tem uma parte aberta aí, que tem essa visão para esse espaço club aí que vocês adotaram assim. Isso vai ser utilizado como uma maneira de fazer exercícios tanto indoor quanto outdoor, para usar tempos mais abertos, tempos ensolarados e também dar aquela sensação de abertura, de que a gente não está fechado numa caixa fazendo exercício trancado que às vezes algumas academias têm. Então, pensando em economia de tempo, uma academia que realmente as pessoas utilizem equipamentos para todas as idades. Então, assim, eu vou ter uma pessoa de 70 anos, uma pessoa de 20 anos, todas as pessoas vão ter acesso a essa academia e vão ter equipamentos que elas possam usar com segurança. Não é uma coisa feita para um público específico, é para todas as pessoas terem acesso a esse espaço de cuidado à saúde. E a ideia de interagir esse espaço interno e externo traz essa sensação de liberdade. Às vezes a gente já trabalha fechado dentro de um escritório o dia inteiro, fica dentro do apartamento e ter um espaço aberto é algo que as pessoas buscam muito, principalmente nos dias ensolarados. E essa academia conceito, ela tem muito essa questão de integrar o espaço tanto interno quanto externo. São equipamentos de última geração, equipamentos modernos, equipamentos que vão trabalhar principalmente exercícios funcionais. Não é uma maquininha sentado que tu vai lá e vai fazer tudo. A gente consegue trabalhar tanto mobilidade, quanto alongamento, quanto treino de força, quanto treino cardiorrespiratório. Então, quem tiver um personal trainer vai ter uma academia muito bem equipada para usar ali. Quem treinar sozinho vai ter uma academia muito bem equipada para estar fazendo o seu exercício, cuidando da sua saúde, tendo qualidade de vida. Tanto para quem vai treinar fora e vai treinar ali, ou para quem vai usar aquela academia exclusivamente para treinar dentro do seu condomínio. Dentro disso, esse QR Code que eu me propus a fazer e eu mesmo vou gravar, a gente vai fazer todas as possibilidades de exercício que cada equipamento dessa academia possibilita fazer. Então, a gente vai ter o máximo de uso para cada equipamento, com equipamentos modernos, equipamentos seguros, dentro de um espaço onde tu vai conseguir trabalhar todas as valências físicas do teu corpo num espaço sem sair do teu condomínio. Então, a gente consegue trabalhar força, trabalho cardiovascular, trabalho de alongamento e trabalho de mobilidade, tanto em equipamentos quanto peso livre. Então, não me alongando muito sobre esse projeto, mas eu acho que para os futuros moradores desse empreendimento, é um espaço que está bem amparado, é um espaço fitness que está bem amparado, é uma academia de última geração, com tecnologia e com equipamentos para fazer um treino bem eficiente, seja lá qual for o seu objetivo, seja emagrecer, seja qualidade de vida, seja mobilidade, seja um envelhecimento mais saudável. Então, o Lume está atendido, o espaço fitness, para todas as idades e para todos os objetivos.
Perfeito, então, Felipe, muito obrigado aí pelas suas palavras, muito enriquecedor também, é um diferencial muito grande, né, a gente vê até que você pesou muito pela tecnologia, você aplicou isso muito bem, e é muito legal que a gente tenha você aí para viabilizar a inserção da tecnologia também dentro do projeto Fitness mesmo. Já que estamos falando de diferencial, vou pedir para o Jefferson contar um pouquinho para a gente, um pouquinho mais dos diferenciais do Lume, né? A academia é um deles, bem pontuado, mas vamos ver o que mais temos. Jefferson, por favor. Oi, pessoal, muito bom dia. Eu sou o Jefferson, sou responsável por levar aí essa mensagem, um pouco de tudo que foi falado aqui para o cliente. Eu separei aqui alguns dos diferenciais aqui do Lume para poder apresentar para vocês. Como foi falado aqui, a localização é dos diferenciais desse empreendimento. Para quem não conhece, o bairro São Pedro é o bairro com metro quadrado mais valorizado da cidade, um bairro muito nobre, recheado ali de residências de altíssimo padrão, e é servido também da melhor e mais completa conveniência da cidade. Tudo que o morador precisar, ele vai ter na região ali os melhores serviços, as melhores escolas, os melhores supermercados, casa de carne, enfim, tudo que ele precisar, ele vai ter em volta, muito próximo ali desse terreno. Além de ter fácil acesso para o litoral do Paraná, Santa Catarina, fácil acesso a Curitiba também, pela Avenida das Torres. Então, a localização é um dos diferenciais grandes aí do Lume. Outro ponto também é a tecnologia desse empreendimento. A TR está trazendo bastante itens de tecnologia para os moradores, onde eles vão ter reconhecimento facial nos acessos principais ali do empreendimento. Então, o morador ele não precisa carregar aquele molho de chave quando for sair, né, do empreendimento. Para ir no supermercado, a gente tem o hipercondo a 2 quadras, ou a feira livre a 1 quadra também do terreno. Então, é uma facilidade para ele no dia a dia. Sistema de controle remoto e registro de acesso para dar mais segurança aos moradores. Bicicletário, infraestrutura para aplicativo próprio do prédio, onde o morador ele pode monitorar câmeras, liberar a portaria para visitante, consultar a disponibilidade, fazer reserva do salão de festas, solicitar a ordem de serviço sempre que for necessário, fechadura biométrica nos acessos às áreas comuns, salão de festas, academia, então o morador não precisa pegar chave, né, para poder acessar esses ambientes, irrigação automatizada nas floreiras, sistema de circuito fechado de TV já entregue pela construtora também, além de ter infraestrutura para portaria remota. No Lume nós teremos também a preparação para abastecimento de carro e moto elétrica. A gente vai ter uma vaga com uma tomada para carregamento, tá? Teremos 2 elevadores para 23 unidades, sistema de som Bluetooth no salão de festas e na academia, então não precisa levar a JBL, né, para o salão de festas, é só conectar ali no celular na academia ou no salão de festas e deixar a playlist ali do Spotify ou do Deezer rolar, né? Teremos preparação para o Wi-Fi em todas as áreas comuns, armários inteligentes para encomenda, mercado autônomo aí para poder dar mais praticidade aí para os moradores, placa de energia solar, projeto 100% BIM e laje protendida. Espero que o pessoal já explicou muito bem aí anteriormente. Alguns dos diferenciais exclusivos, a gente vai ter o aquecimento central de água através do boiler, tá, para dar mais conforto aí para os moradores, água mineral encanada ali na cozinha e o isolamento acústico. Aqui, outro diferencial muito bacana desse empreendimento é as plantas dele, né? Então, nós trouxemos aí umas plantas maiores, plantas a partir de 113 metros quadrados de área privativa. Um diferencial dessa planta aqui é a área social dela, que tem mais de 55 metros quadrados aí distribuídos em sala de TV, sala de jantar, cozinha, com esse conceito aberto, lavanderia separada, sacada com churrasqueira a carvão. E um detalhe interessante é que, por exemplo, no apartamento final 2, o morador, ele tem uma vista para a Serra do Mar, então contempla ali o nascer do sol, e nos apartamentos de final 1, o pôr do sol ali com uma vista exuberante ali para o centro da cidade. Nos apartamentos de 140 metros, eles contam com um terraço privativo de 27 metros quadrados, né, que amplia aqui o tamanho da sacada e vai até a suíte master aqui, com acesso direto para o terraço também. Tá? Então, nesse ambiente aqui, o morador ele pode receber confortavelmente até umas 25 pessoas nesse ambiente aqui. Então, é ideal para aquele cliente que gosta, né, de receber os familiares, receber os amigos em casa.
Aí nós temos um apartamento Garden também à venda. Esse apartamento ele tem 203 metros quadrados de área privativa, sendo 113 de apartamento e 90 metros de terraço. Tá? Então ele já contempla com esse spa privativo para dar aquela sofisticação aqui nesse ambiente. E daí as coberturas com 3 pavimentos. Tá? São 2 coberturas com 246 metros quadrados de área privativa. O primeiro pavimento é a área social da cobertura, com 113 metros, 40 metros de terraço aqui, frente para a rua, com esse spa privativo também. Tá? No segundo pavimento, nós temos a área íntima das coberturas, com 3 suítes, sendo uma suíte master aqui, e um terraço aqui, frente para a rua, um espaço com escritório, além de ter um rooftop privativo, tá? Tem mais um terraço ali no terceiro pavimento, para o morador ter uma vista ainda melhor lá de cima. Outro diferencial que a gente tem nesse empreendimento é os kits de acabamento. A gente montou o kit exclusivo justamente para esse empreendimento, onde já vai ser entregue o apartamento com monitor de vídeo porteiro. Esse monitor, ele dá o benefício para o cliente ver quem que é a pessoa que está interfonando com o apartamento dele antes de atender, antes de liberar acesso, para poder dar mais segurança, né, para o condomínio. Fechadura digital na porta de acesso do apartamento, preparação para ar-condicionado nas salas e nas suítes, piso aquecido no banheiro, tá? Bancada em granito com cuba de sobrepor. O apartamento vem 100% rebaixado em gesso, hall linear nos banheiros, o rodapé de poliestileno Santa Luzia de 10 centímetros. A TR vai disponibilizar ali uma paleta de cores ali para o cliente poder pintar, escolher, né, a cor de tinta que ele vai querer pintar o apartamento dele. Nicho com pastilha nos banheiros, tomadas USB na suíte master, e também tem um diferencial do cliente poder escolher o tipo do porcelanato. A gente vai disponibilizar 5 opções de porcelanato 90x90, o cliente vai poder escolher uma opção que mais combina com ele, e o piso laminado também vai ser personalizado. A gente vai dar 5 opções de laminado ali para o cliente poder colocar na área íntima, tá? Hoje nós temos unidades disponíveis, apenas 2 unidades disponíveis com 113 metros quadrados de área privativa, tá? Essa unidade ela tem a avaliação do banco em 950 mil. O cliente ele tem 2 opções de pagamento. Ele pode comprar com associativo empresarial, onde ele pode financiar 80% dessa unidade direto com a Caixa, e os 20% a gente faz direto com a construtora. A gente monta um fluxo bem legal ali para ele pagar. Essa unidade, as unidades de 140 metros, nós temos 6 unidades disponíveis à venda, tá? Com avaliação ali de 1 milhão, a partir de 1 milhão e 100, tá? Na mesma modalidade. O Garden está disponível à venda por 1 milhão e 350, tá? E as coberturas nós temos a partir de 1 milhão e 600, 1 milhão e 600 e 1 milhão e 700 mil reais. Bom, acho que da minha parte seria isso, Victor. Então, perfeito, muito obrigado. Acho que estamos aí dentro bem do horário esperado para finalizar essa live. Estimada em 1 hora, é o que a gente cumpriu. Então, queria aproveitar para agradecer mais uma vez a participação, a disponibilização do tempo de todos. Acho que foi muito enriquecedor, acho que o pessoal todo gostou, né, que está nos assistindo, porque é um material muito rico, onde a gente conversa um pouco sobre a incorporadora, né, sobre a marca, sobre o produto, sobre os diferenciais, sobre o projeto, a gestão de planejamento. Acho que a gente contemplou aí todas as frentes principais do Lume, no que diz respeito à concepção mesmo, ao ciclo de vida do empreendimento. Então, acho que é isso, podemos encerrar. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e uma ótima tarde a todos.